vindo, assistindo, cultuando ao Deus vivo. O Senhor é grande, maravilhoso. Nós todos os dias temos motivo para dizer: bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, a nossa vitória, todos os dias, toda hora, todo tempo, amém? E nós estamos fazendo isso agora. Queridos, um dos nossos trabalhos, parte do nosso papel, do nosso chamado, é o desenvolvimento do nosso sacerdócio. Independente se estamos precisando orar ou não, escuta isso, independente de que se estamos precisando orar ou não, alguém em algum lugar está precisando das nossas orações, amém? E o nosso sacerdócio é isso, levar esse nome do Senhor Jesus onde alguém está precisando. Por isso eu peço a gentileza de mais uma vez você se colocar de pé, e nós vamos invocar o nome de Jesus sobre pessoas carentes, necessitadas. Aqui na igreja nós temos um grupo de pessoas que nós temos orado por elas. Não quero mencionar para não estender o nome por nome de pessoas, tanto daqui quanto tantas outras pessoas de fora que deram seus nomes. Pessoas, amados, agora estão em algum hospital pedindo misericórdia de Deus, sem até saber como falar com Deus, e nem se estão sendo ouvidos por Deus. No momento da luta é também o momento da tentação, é onde o inimigo chega e fala no coração, fala a mente daquela pessoa: você não é digno de receber o que você está querendo, mas pelo sangue de Jesus, nós vamos abençoar essas vidas nessa hora, amém? Pai, nós estamos glorificando o Senhor, exaltando o Teu santo nome. Nós temos esse chamado de interceder, de orar, de invocar o nome de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa, e nós queremos fazer isso agora, abençoar em primeiro lugar a nossa casa, a nossa família, invocar o nome de Jesus sobre os nossos. Guarda o nosso lar, guarda a nossa família, guarda os nossos debaixo desse poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, e afasta a nossa casa de todo mal, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Também nossa vida, meu Deus, esteja debaixo desse nome e do poder desse sangue que nos ampara, que nos protege, que nos livra de toda a operação do mal, ó Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor também, nessa manhã, aqueles nomes que estão na lista, Senhor, pessoas que nós oramos pelo consolo do Espírito Santo, suas casas, suas famílias, seus filhos. Pedimos a gloriosa obra do Espírito de Deus sobre essas vidas. Consola os corações, traga paz aos corações, ó Pai, ânimo da parte do Senhor. Sejam guardadas, sejam amparadas pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Pai, e demais pessoas daquela lista, nós te pedimos aos que necessitam de cura, cura, Senhor, seus corpos, suas vidas, a alma, o coração, a mente de cada uma delas, ó Pai. O Teu sangue nós invocamos sobre ela, e o Teu nome possa, em nome de Jesus, guardá-las, levantá-las também de leitos de enfermidade, curar seus corpos, limpar suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós clamamos isso ao Senhor. Querido, eu quero pedir algo a você. Por gentileza, põe a mão aí no lugar que Deus habita. Onde Deus habita? Põe a mão aí no lugar que Deus habita. E começa a falar com Deus: Pai, eu quero esse lugar limpo. Eu quero esse lugar cheio de fé. Fala: Pai, eu posso viver sob inspiração do Espírito Santo. Pai, nós colocamos o templo diante do Senhor. A casa do Senhor está diante do Senhor nessa hora. Pai, nós sabemos que o sangue de Jesus é suficiente para limpar a casa. O sangue de Jesus é maior do que o nosso choro. O sangue de Jesus é maior do que o nosso jejum. O sangue de Jesus é maior do que as nossas lamentações. O sangue de Jesus é maior que todas as coisas. E assim nós te pedimos: purifica a tua casa com o teu sangue, meu Pai, e nos inspire a viver uma nova vida para teu louvor e para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é grande e o Senhor é bom, aleluia. Queridos, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que está nos assistindo, aí no seu vídeo, você tem o nosso QR Code. Vamos também glorificar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, irmão Moisés
Está ali, o irmão Wilton está ali no fundo, tá? Quem quiser dizimar, ofertar, passar seu cartão, vamos fazer isso agora. Deus abençoe, pode se assentar. Deus abençoe. Pastor Rogério tem uma palavra de Deus para nos inspirar, nos edificar nessa manhã. Pastor Rogério. Bom dia, amada igreja, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por este momento de estarmos aqui, reunidos na presença do nosso Deus. Vou tirar isso aqui para evitar um incidente aqui. Isso, glória a Deus. Isso ficou pior, vou tirar aqui. Glória a Deus, aleluias. Nós tivemos ontem, aqui no pátio da igreja, um momento maravilhoso, onde nós tivemos, a Flávia está aqui? Flávia? Acho que eu vi ela. Flávia, tivemos em torno de 15, se eu não me engano, jovens descendo as águas no batismo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? É um trabalho maravilhoso que está sendo feito através sobre a cobertura do pastor Rafael, sua equipe, ministrando, plantando, animando essa geração, nossos jovens, adolescentes, e nós podemos ver aqui neste local, ontem à noite, um mover sobrenatural da presença de Deus. Eu por dois motivos. O primeiro, por ser participante dessa obra, desde a minha vida, desde o meu nascimento, onde me recordei, há 30 anos atrás, em agosto de 1990, quando fui batizado, quando o batistério era aqui atrás. Quantos lembram? O batistério aqui atrás? Era aqui atrás, e fui um daqueles, naquele ano, que descia as águas, aceitando, proclamando, testemunhando a decisão que tomaram na minha vida, que foi a mais importante. Glória a Deus por isso. E por um segundo motivo que me alegrei muito, porque a minha filha Giovana, de 12 anos, pôde experimentar também este momento maravilhoso de ser batizada nas águas. Glória a Deus por isso, uma maravilha. Eu, quando batizei, tinha 14 anos, minha filha 12, o Dan, quantos anos o Dan? 14 também, uns mais novos, 13, 11, o João Gabriel, quantos anos, Eduardo? 13 anos, então foi uma leva de jovens, de adolescentes sendo batizados. Meu Deus, que maravilha, podemos ver em meio a essa geração incrédula, onde nós vemos a cada dia mais e mais jovens, adolescentes, sendo corrompidos, enganados por esse mundo, e nós podemos ver o fruto desse trabalho, o garagem que tem sido feito aqui com os jovens no pátio, todos os sábados. É um motivo de nós gloriarmos ao nosso Deus por isso, e nós queremos ver isso. Há uma expectativa na liderança dos jovens, nos pastores dessa igreja, em você, irmão diácono, obreiro. Nós precisamos ter essa expectativa de trazermos nossos frutos, trazermos pessoas do nosso convívio, da nossa família, para serem batizadas, para ter um encontro com Deus. Meu Deus, quando eu vejo relatos de alguns jovens, da experiência que estão tendo, eu me recordo daquele amor, daquele primeiro amor que nós tivemos, que muitas vezes temos perdido o primeiro amor pelo nosso Deus. Ah, irmãos, quando olhei aquela empolgação daqueles jovens, da minha filha, anciano, na expectativa, desejando, estudando, orando. Ah, meu Deus, irmãos, nós não podemos perder esse primeiro amor, essa busca por Deus,
essa sede de o encontrá-lo. Precisamos ser um povo, uma igreja, que tenha essa paixão pelo nosso Deus, cada vez maior, essa expectativa de buscá-lo, essa expectativa de ter experiências com Ele. Não podemos perder isso, igreja, não podemos perder isso. É tempo de nós recomeçarmos, é tempo de nós vermos onde perdemos, onde deixamos esse primeiro amor, o que tem impedido, o que tem deixado que nós o busquemos com a maior ânsia, com jejum, com oração, com estudo da palavra, com vontade de participar das reuniões. Alguns relatos desses jovens, o Kelso está aqui, que está na liderança também dessa turma. Nós vemos o relato desses jovens de não quererem perder as reuniões, de trocarem outras programações, por quererem estar reunidos juntos, em reunião, em oração. E cabe a nós, como crentes maduros, como crentes de décadas já, de batizados, de caminhada, cabe a nós incentivar essa geração que quer buscá-lo. Cabe a nós não pôr dificuldades a esses que anseiam por isso. Eu sei que os tempos são diferentes, o vigor, a motivação, as preocupações são outras, mas nós, como crentes de carteirinha, já com anos e anos de ministério, de batizados, precisamos rever os nossos valores e voltarmos a buscá-lo, a ansiá-lo, a desejarmos Ele. Amém, igreja? E nós temos um papel muito importante a desenvolver com relação aos nossos queridos, com relação à família, com relação à igreja. Pastor Cos tocou aqui no ponto que eu quero falar nesta manhã, que é a importância de intercedermos, de orarmos, de motivarmos, de pagarmos um preço em oração, em busca uns pelos outros. Quando nós vemos aquele relato dos pedidos de oração, queria ter contado quantos atuais tem lá, mais de 10, né, pastor Costa? Deve ter, mais de 10. Quando vemos aqueles relatos, aquelas necessidades, aqueles nomes que são colocados ali, irmãos, aquilo ali não é feito simplesmente para termos uma mensagem no grupo de WhatsApp para você ver. O objetivo de que quando colocamos essas necessidades, quando você chega a nós e pede oração para um querido seu, para um familiar, para alguém da igreja, o objetivo quando colocamos ali, irmãos, é para eu e você não somente lermos, não somente lermos com um olhar de incredulidade, de culpa, de acusação, com aquele sentimento de que fulano está passando por isso, porque plantou o pecado, porque plantou a maldade. Não é com esse sentimento. Fulano está passando por esse problema na casa, por causa disso, por causa daquilo outro, e começa a criar justificativas do porquê determinadas situações estão necessitadas de oração. Mas o objetivo nosso, irmãos, quando olhamos um pedido, um alvo, um propósito daquele de oração, é que nós precisamos interceder, orar, clamar, não importa se teve culpa, não importa se é maldição, não importa, se está colhendo o que plantou, mas é nós orarmos, como família, intercedermos, motivarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo nos adverte, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, pois, antes de qualquer coisa, de qualquer justificativa,
antes de qualquer interpretação, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Irmãos, nós somos sempre tendenciosos a não praticarmos a oração, a súplica, a intercessão em primeiro lugar, antes de tudo. Muitas vezes bate aquela curiosidade, aquela interpretação que nos coloca dificuldades para orar uns pelos outros, para orar pelos homens, pelas autoridades. O apóstolo Paulo aqui nos adverte, irmãos, antes de tudo, não importa se ele está errado, não importa se é fruto de pecado, não importa se é maldição familiar, antes de tudo, use de súplica e intercessão uns pelos outros. Como estamos longe dessa maturidade, como precisamos crescer, andar. Não sei quantos anos vai levar, quanto tempo vai levar para alcançarmos isso, mas estamos longe desse objetivo. E há uma preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, em estar convencendo, alertando, em estar mostrando, educando a igreja, educando o povo, os irmãos das igrejas, a estarem orando, intercedendo uns pelos outros, nos momentos de dificuldade que estão passando. A oração, ela move montanhas, a oração, ela move, ela muda destinos. Então cabe a mim e a você, como crentes maduros, ou não, procurarmos nos educar, procurarmos crescer e adquirir esse comportamento, essa mentalidade. Como fui impactado, ontem pastor Costa estava aqui, alguns outros irmãos estavam também, como fui impactado vendo aquela sede daqueles jovens, não importando o que estava acontecendo com os outros, mas aquela sede, choro e riso e oração. Meu Deus, irmãos, precisamos ser um povo que anseia mais isso, e isso vai nos levar a essa maturidade, essa busca por Deus, esse desejo de tê-lo, esse desejo de buscá-lo, de adorá-lo, vai nos levar a isso, a sermos um povo que ora antes de tudo uns pelos outros. Eu não sei você, mas eu tenho necessidade de oração, preciso da sua oração por mim. Quantos precisam aí de oração de uns pelos outros? Amém, irmãos? Todos nós temos alvos, todos nós temos objetivos, nossas dificuldades, nossas falhas. 1 João capítulo 4, João capítulo 4, pastor Costa falou um pouco do que eu queria falar, e o pastor Everton lançou um versículo também, que eu ia ministrar aqui, né? Alguém está passando cola aí, das ministrações. Mas glória a Deus, né? Que a gente vê que é o caminho, é a direção que precisamos andar. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quantos são nascidos de Deus? Dê um glória a Deus, aleluia. Sabe qual é a marca que você tem, se você ama a Deus mesmo, se é nascido de Deus? Amados, amemos uns aos outros. Amar uns aos outros é a marca daquele que ama a Deus, que é nascido de novo.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como proposição pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Há alguma dúvida do amor de Deus por nós, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida? Não é mais que comprovado que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não perecer, aquele que crê nele não pereça. Não foi essa a demonstração de amor de Deus por nós? O envio de Jesus, a demonstração real, verdadeira, de um pai que enviou o seu único filho, unigênito, primogênito, para morrer por nós. Não temos dúvida disso, não é verdade? Não temos dúvida. Então, irmãos, o que cabe a nós? Versículo 11 novamente: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos, chega daquela criancice de sermos aqueles que querem ver a queda uns dos outros, de ser aqueles que querem ver que paguem pelos seus atos, se o fazem de uma forma errada. Não é essa a instrução de Deus para nós, e há uma preocupação do apóstolo Paulo, que nós venhamos a entender isso. O nosso amor por Deus, a nossa aceitação de tê-lo como único e suficiente autor da nossa salvação, o ato de nós descermos as águas, como quando somos batizados, demonstra que nós cremos nesse amor de Deus, e isso precisa nos levar a sermos uma igreja madura, homens e mulheres maduros, que amem um ao outro, que intercedam uns pelos outros. Não tem motivo para orar. Nós temos uma pequena relação de alguns nomes. Contou, pastor Cosa? Quase 50. Quase 50 nomes ali. Fora os seus familiares, aquelas situações que você, dentro da sua realidade, você vive e sabe que precisa da intervenção de Deus, de oração. A demonstração do amor por Deus precisa se refletir no nosso amor um pelo outro, e o amor um pelo outro precisa nos levar a sermos aqueles que oram, que intercedem, que motivam, amém? Que defendem uns aos outros. Tantas oportunidades, irmãos, chegam aos nossos ouvidos, falando mal de fulano, falando mal de determinada situação que fulano fez com você, ou que ficou sabendo que outro fez. Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que temos aqueles que têm instigado? Realmente, irmão, você está certo, você precisa resolver isso, nem que seja no tapa. Você está certo, irmão, aquele cara não vale nada, aquele irmão não vale nada. Ou será que nós temos sido aqueles que demonstram amor, falando: irmão, calma, não deve ser assim a situação, vamos orar, vamos interceder, não resolva dessa forma essa situação, não parta para a ignorância, converse, perdoe, motive um ao outro. Versículo 20: se alguém disser amo a Deus e odiar, nós já vimos o que é dizer amar a Deus nos versos anteriores. Aceitar que Deus nos ama, aceitar que Ele enviou o seu Filho Jesus. Se nós dissermos amo a Deus
e odiar a seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha tanto que isso é sério, irmãos. Olha o tanto que essa conduta que o apóstolo Paulo nos chama a viver, nos leva, nos torna a ser pessoas mentirosas, se não a praticarmos, pisando no sacrifício de Cristo, por causa da necessidade, da tamanha importância que temos em amar uns aos outros, em não nos debatermos, em não procurarmos buscar resposta de situações que outros praticam conosco, de não buscar a ignorância. O Senhor espera de nós, irmãos, se nós o amamos, e eu e você, como aqueles jovens que ontem fizeram, que demonstraram pelo um ato público, na imersão das águas, que amam a Deus, que são batizados. Se nós somos destes, se não amarmos os nossos irmãos, nos tornamos mentirosos. E o que a Bíblia fala dos mentirosos? Não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, ou atrás, ou mais distante, ame o seu irmão. Ame. Não existe outra palavra, outro significado aqui. É amor, é considerar, é acolher, é ouvir, não é denigrir, não é soltar palavras frívolas, palavras que machucam, respostas iracundas, não é isso. O nosso chamado aqui é amar uns aos outros, é amar uns aos outros. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: guardemos, de novo o apóstolo Paulo falando, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, o nosso Deus. Guardemos a confissão que fizemos de ter Jesus como único e suficiente autor da nossa salvação. Verso 24: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você tem considerado aquele que está ao lado de você? Comecemos da nossa casa. Consideremos nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossos pais. Temos sido esses? Consideremos. Quantas pessoas hoje estão machucadas, estão buscando atendimento na sala pastoral, estão buscando aconselhamento, porque são pessoas machucadas, onde aqueles que estão ao lado dela, que deveriam considerá-las, são aqueles que apontam o dedo, e acusam, e denigrem, e desmotivam, e dizem que são imprestáveis, que não valem nada.
consideremos-nos também uns aos outros. Considere, irmãos, valorize a igreja, valorize os irmãos, valorize os membros, valorize a comunhão da igreja. Há uma preocupação nisso, irmãos. Por quê? Porque se assim não for, nós vamos ser um bando de loucos, acusando um ao outro, partindo para a ignorância, partindo para a briga, não aceitando ser tocado nas feridas. Porque se existe algo que vira e mexe, nos leva a tocar nas feridas do próximo, é a comunhão, é a proximidade. Tanto é que quando alguém se suicida, quando alguém se desespera, se envereda no mundo das drogas, sai da comunidade, sai da casa, sai da igreja, sai da comunhão familiar, é porque ele vê que dentro do seu círculo de convivência, não o considerou. Maioria dos casos, meu pai não me dava atenção, batia em mim, minha mãe não me dava atenção, meus irmãos me rebaixavam, eu era desprezado, dentro da convivência familiar, dentro da convivência de irmãos. Então o apóstolo Paulo nos adverte: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quantas vezes estamos reunidos uns com os outros, juntos com os nossos familiares, junto com a nossa parentela, mas não temos estimulado o amor, a prática das boas obras, porque da nossa boca só saem palavras bravas, palavras que machucam, palavras que denigrem as pessoas. O amor de Deus, irmãos, por nós, precisa trazer em mim e você atitudes de amor por aquele que está no seu lado, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu convívio. Precisamos refletir esse amor, para nos estimularmos, nos animarmos. Quando alguém chegar perto de você desanimado, triste, desamparado, você precisa estimulá-lo, animá-lo. Amém, irmãos? É o meu e o seu papel. Quando vemos aquela lista de mais de 50 nomes ali para orarmos, precisamos orar, estimular a que Deus haja naquelas situações. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Daqui eu faço uma pergunta: as suas atitudes, o nosso falar, a nossa atitude, o nosso comportamento, na nossa casa, na igreja, tem levado as pessoas a praticarem boas obras? Ou temos sido aqueles que levam as pessoas ao desespero, para baixo, as pessoas a se mergulharem numa opressão, numa depressão diabólica, onde o acusador, o empurrador, aqui vale aquela historinha, né, que o diabo lá, recebendo várias acusações, né, ele fala: não foi eu, não foi culpa minha não. Muitas vezes, irmãos, o fracasso de pessoas, muitas vezes, más obras que as pessoas praticam ao nosso lado, aqueles que estão perto de nós, são estimuladas por mim, que está perto, e por você. Temos estimulado as pessoas ao amor e às boas obras? Ou temos sido estimuladores à briga, à rixa? Não fala mesmo com aquela pessoa não convida ele não, ele não merece, vira as costas para ele. Como tem sido a nossa motivação, o nosso comportamento? Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chama a ser um povo maduro, nos chama a ser um povo que caminha em novos rumos de vida, em novos comportamentos de vida. Se não exalarmos essa luz, se não demonstrarmos a prática das boas obras, do amor, não sermos esses estimuladores, irmãos, você acha que o mundo vai fazer isso?
O mundo está aí para acusar, para destruir as pessoas. Cabe a nós, diante da nossa realidade, da nossa família, do nosso convívio, sermos aqueles que motivam as pessoas à prática das boas obras. Amém, irmãos? A prática da comunhão, do amor. Verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Essa pandemia diabólica tem levado pessoas a deixarem de congregar. Sei que nós tivemos decretos, imposições das autoridades, que tentaram fechar as portas, que tentaram deixar que eu e você venhamos a estar aqui presente, mas há aqui, irmãos, uma advertência, bem explícita para mim, para você que me ouve: não deixe de congregar, de estar junto com os irmãos. Sei que ainda temos restrições a serem obedecidas, mas dentro daquilo que já está liberado, eu e você precisamos ser motivadores à comunhão, a estarmos nas reuniões. Graças a Deus temos visto vários irmãos, tanto pela manhã como à noite, retornando à comunhão, retornando às reuniões presenciais. Mas infelizmente, irmãos, conversando com alguns amigos meus de outras igrejas, pastor Rafael também conversando com líderes dos jovens de outras igrejas, essa pandemia levou muitos a se afastarem da igreja, deixando de congregar, deixando de estar presente, deixando de participar das reuniões. Precisamos, irmãos, ter isso como lema nas nossas vidas: não deixar de congregar. Situações e atividades e programações surgem todos os dias, principalmente aos domingos e feriados, né, irmãos? Um almoço, uma viagem. Mas precisamos, irmãos, prezar, amar por congregar-nos, amar de estarmos juntos, amar estarmos juntos, porque quando estamos juntos, nós podemos olhar um para o outro e podemos dar uma palavra de ânimo, de incentivo, ser este que estimula ao amor e à prática das boas obras. Temos ferramentas hoje para fazermos isso de uma forma muito simples e prática. Quem não tem um WhatsApp, uma mensagem que pode mandar para alguém, estimulando a boa obra, estimulando a comunhão, estimulando a oração? Eu quero trazer um exemplo aqui, antes da gente encerrar, de alguém que estimulou, que amou, que se preocupou com a situação difícil daqueles que eram seus, do seu convívio que estavam passando. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Versículo 1 ao verso 10. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus
que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Irmãos, aqui nesse momento, foi aquele momento que teve uma perseguição ferrenha ao povo judeu, onde Jerusalém foi invadida, os muros foram derrubados, e o povo foi disperso de Jerusalém. Neste momento da dispersão, neste momento onde o povo não estava mais junto, não estava mais reunido num lugar, buscando um só propósito, Neemias recebe a visita do irmão com alguns de Judá. E qual foi a preocupação dele? O que ele pergunta? Como estão aqueles que foram exilados, expulsos? E Jerusalém, como está? Alguns que ficaram por lá, como que eles estão? Os muros estão caídos, quebrados, estão sem proteção, foram dispersos, oprimidos. Eu me preocupo como eles estão. Havia uma preocupação em Neemias de saber como o povo se encontrava diante da opressão maligna. Daqui eu posso tirar uma lição. Será que eu tenho me preocupado com aqueles que passam meses e semanas que não tenho visto? Seja por imposição desse decreto, dessa pandemia maligna, seja por alguma situação, de alguma dificuldade que os nossos familiares, nossos conhecidos estão passando. Tenho me preocupado. Irmãos, veja que se achegou a Neemias o seu irmão, alguém próximo a ele, e outros de Judá, ou seja, eram homens conhecidos. A preocupação de Neemias aqui não foi em acusar, não foi em dizer bem feito, não foi em desejar o insucesso deles, a derrota deles, mas houve aqui uma preocupação. Eu e você, irmãos, precisamos nos preocupar uns com os outros. Amar uns aos outros é se preocupar, é querer saber o que está acontecendo. Talvez eu e você vamos ser instrumentos para ajudar, para resolver uma determinada situação. No versículo 3, há uma resposta de como estavam passando. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Será que estavam num relax total? Aqueles que estavam sendo oprimidos, foram exilados, expulsos, sem proteção. Jerusalém não tinha proteção. Era o relato que trouxeram para Neemias. Neemias, a coisa está complicada. Foram expulsos. Os que não foram expulsos estão lá em Jerusalém ainda, mas estão numa situação complicadíssima, grande miséria e desprezo, muros de Jerusalém derribados e as suas portas queimadas, ou seja, não tinham proteção alguma. Irmão, a dificuldade, o problema, a opressão maligna leva as pessoas, irmãos, a entregarem os pontos. Quantas pessoas chegam a nós pedindo oração, pedindo ajuda, sem força, sem motivação? Por quê? Porque a opressão maligna,
a ação, a dificuldade que estão passando, levaram eles a estarem sem proteção. Sabia que existem pessoas do seu lado, irmão, perto de você, irmãos aqui dessa igreja, que estão passando fome, ligam aqui pedindo uma cesta básica, ligam aqui pedindo uma oração, uma ajuda, uma conta de energia cortada, desempregados com dificuldade financeira. Havia uma preocupação de Neemias com estes: o que eu posso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso saber como estão. Eu e você como igreja, irmãos, precisamos ombrar uns aos outros, precisamos ser estes que se preocupam uns com os outros, amam uns aos outros. Verso 4, olha só qual foi a reação de Neemias: tendo eu ouvido essas palavras, oprimi mais, acabei de acusar, acabei de enterrar, né, como se diz, acabei de desmotivar. O que ele fez? Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Igreja, precisamos ter essa maturidade, irmãos, de chorar com os que choram, de rir, de se alegrar com os que se alegram, mas diante da necessidade do próximo, diante da necessidade uns dos outros, precisamos ter essa expectativa, essa atitude. Quantas vezes nós damos uma notícia ruim, ouvimos uma notícia ruim, a gente faz rir, faz dizer bem feito, merecia. Igreja do Senhor Jesus, vamos tomar uma atitude, irmãos, de nos preocupar, de amar uns aos outros. Neemias chorou, lamentou, não saiu acusando, não saiu falando mal daquela pessoa, daquele povo. Ele se dispôs a pagar um preço. Nós muitas vezes, irmãos, colocamos como se diz, como Joãozinho sem braço, né? Não é comigo, não é problema meu, deixa ele se virar, fulano de tal está do lado dele, vai ajudar. Não vamos ser esses, irmãos, amém? Vamos ser aqueles que amam uns pelos outros, que choram uns pelos outros, que lamentam, que jejua e que ora perante o Deus dos céus. Verso 5, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, presta atenção. Deus havia decretado através de Moisés, no verso 8 ele fala isso: lembre-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Havia um decreto de Deus através de Moisés, de que se o povo se desviasse, transgredisse os mandamentos, iriam ser dispersos. E foi o que aconteceu. Foram dispersos por causa da teimosia, da desobediência. Mas Neemias, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que estavam desobedientes, que estavam pagando atitudes que tinham cometidos, ele não deixou de jejuar e orar por aquele povo.
Daqui eu aprendo, irmãos, como eu tenho falado, já repeti nesta manhã, que não importa se o que nossos irmãos, se aqueles que estão passando por dificuldades, estão colhendo o pecado que estão vivendo, não importa se é maldição familiar, se é fruto de desobediência, nós precisamos orar, jejuar, lamentar, ajudar esses, não jogar na cara da pessoa. Neemias falou isso diante de Deus, na sua humilhação, chorou, jejuou, se humilhou, se abriu para Deus, ele não jogou na cara do povo. Está vendo o que vocês fizeram? Deus tinha falado através de Moisés, se vocês fossem desobedientes, aí o que vocês iriam colher? Mesmo sabedor disso, ele não apontou o dedo na cara do povo para acusar. Nós muitas vezes, irmãos, sabedores da conduta dos nossos irmãos, daqueles que nós conhecemos, estamos sempre prontos para apontar o dedo e acusar os defeitos, os problemas que estão passando por serem frutos de desobediência. Atitude de crianças imaturas. O Senhor chama eu e você, irmãos, para o quê? Ao invés de apontar, faz assim. Aí você está apontando, vamos lá, todo mundo apontando para o pastor. Agora faz assim. Estou te ajudando. Estendo a mão para te ajudar. Você pode até... O que vai ajudar, irmãos? A pessoa chegar em você, nessa situação aqui. Neemias chegar naquele povo que já estava perdido, oprimido, expulso da sua terra. O que ia ajudar Neemias a chegar na cara deles e falar? Acusarem, relembrarem eles o que eles tinham feito de errado. Há situações, irmãos, que precisamos resolver com oração, jejum e lamento e mão estendida. Se formos acusar, se formos querer justificar por que aquela pessoa está passando por aquela situação, a situação vai piorar. Mesmo sabendo disso, irmãos, Neemias lamentou, chorou por aquele povo. Versículo 6 novamente: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Deus está querendo acudir à oração que você faz por aqueles que estão necessitados. Então, seja um agente de oração, amém? Seja um agente de estender a mão, de ajudar, de auxiliar, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Oh, maravilha, glória a Deus. Neemias, irmãos, não estava com aquele espírito de acusação, de bem feito, de desprezo, mas ele lamentou, ele abraçou a causa, e reconheceu que o povo tinha errado mesmo, estavam sofrendo por causa do erro deles, mas isso ele fez diante de Deus, não acusando, não empurrando, não empurrando a pessoa para baixo, mas animando, motivando. O que depender de mim, de você, tem de paz com todos. Ajude a todos, ame a todos. Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso desafio, esse é aquele patamar que nós precisamos ter, irmãos, de sermos aquele que auxilia, o que ajudam. Queria chamar a equipe de música, por favor. Nós vamos cantar uma música, como diz o pastor Tom, bem conhecida.
Você fique em pé, por favor. Não vou calar meus lábios, vou profetizar sobre tua vida, meu irmão. Quero profetizar vida, alegria, bênção, bênção. Vou encerrar lendo aqui 1 Pedro, tinha outros textos aqui para a gente ler, mas como de costume, o tempo sempre é curto, né, pastor Cosa? Alguns textos ficam para trás. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, e empenhe-se, se esforce em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos ser um povo que busque a paz, a pacificação, o sucesso uns dos outros, amém? Não vamos ser pessoas que usam a nossa boca, palavras, setas que machucam, não vamos ser esses, mas vamos ser estes, como essa música fala, proferir bênçãos, desejar bênçãos, profetizar vitória, amém? Glória a Deus.